João 3:1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, nós pedimos a sua palavra nessa manhã, que ela nos ilumine, nos abençoe, nos dê alicerce para a gente pisar com firmeza, sem medo, sem temor. Vivamos uma vida de fé e amor por Ti, Senhor Jesus. Eu te peço, fale conosco. Dá-nos a sua palavra. Enriquece o nosso amanhã, nosso dia, nossa vida com a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu tinha preparado uma palavra para falar com os irmãos, mais ou menos uns 3 a 4 pontos. Este dessa manhã era esta expressão que eu vou dizer para você aqui era um dos pontos. Mas eu fiquei com vontade de falar um ponto de cada vez dessa mesma ministração, então eu vou dividi-la talvez em 3 ou 4 porções das vezes que eu for pregar. Eu quero pregar a respeito desse tema: salvação, certeza inabalável. Salvação, certeza inabalável. Esse episódio aqui de Nicodemos termina na expressão vida eterna. Vida eterna, novo nascimento, regeneração, nova vida em Cristo, conversão. Estas são realidades quase que sinônimas. E eu queria falar com os irmãos a respeito deste assunto vital, importantíssimo para a nossa fé cristã. A salvação não é um tema pequeno nas Escrituras. Talvez seja o tema mais importante das Escrituras, tem a ver com a nossa salvação. Essas perguntas que eu vou fazer aqui, essas 2 perguntas que eu coloquei aqui no meu material, elas não estão aí para você, mas está aqui para mim. Legal essa foto, né? Salvação, certeza inabalável. Regeneração é o tema de hoje. Eu fiz 2 perguntas. Eu posso, como um salvo, ter certeza da minha salvação e essa salvação em mim, ela é inabalável? A minha salvação é inabalável. Eu posso viver
com a minha mente segura de que que essa salvação não vai falhar na minha vida? Será que é possível um salvo ter certeza da sua salvação? Muitas vezes as pessoas lá fora não nos entendem e nos julgam porque a gente vive como aqueles que têm certeza da salvação que tem. Será que não só Deus me salvou quando eu me converti, mas enquanto a minha salvação não é plena, porque ainda estou num corpo mortal, ainda tenho uma velha natureza, será que essa salvação que chegou na minha vida, Ele consegue me manter em salvação até que Ele venha? Ou eu, nesse período de tempo, da minha conversão até que Ele venha, eu corro o risco iminente o tempo todo? Quero falar a respeito dessa inabalável salvação. E por que para mim, Robson, eu tenho uma consciência e uma tranquilidade de viver sem medo com relação ao meu destino eterno. Por causa daquilo que foi feito por Deus a mim, a nós, a sua igreja, aos salvos. Eu preciso que a salvação não seja como uma casca de ovo. Eu preciso que aquilo que Deus, eu como um pecador falho, eu necessito de que a salvação não seja frágil. Eu necessito de que a salvação que vai ser me dada não possa ser uma casca de ovo que no meu descuido quebra e eu vou ter uma danação eterna. Preciso saber se Deus... Preciso saber se Deus me deu uma salvação maior que minhas fraquezas espirituais, maior que as minhas fraquezas morais, maior do que as minhas fraquezas religiosas. Preciso saber se aquilo que Deus fez por mim é maior do que aquilo que Adão fez por mim. O que Adão, lá no Jardim do Éden, fez por mim, foi me condenar. Por um pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Não há nenhum justo, nenhum sequer. E por causa desse ato de Adão, toda a humanidade morreu. Morreu espiritualmente, e toda a humanidade, por causa de Adão, estão condenadas à eternidade da escuridão, a que a Bíblia chama de morte eterna, inferno. Banição. Banição, tá certo? Banir. Banição mesmo, né? É uma banição eterna da face de Deus, banidos da face de Deus. Eu preciso saber se aquilo que Deus vai fazer por mim é maior do que o que Adão fez lá no jardim. Se aquilo que a Trindade vai trabalhar para me salvar é mais poderoso do que o pecado que me fez condenável. Será que a salvação é uma casca de ovo que eu preciso cuidar de tal maneira que eu não possa deixar cair ao chão ou apertar um pouquinho demais, exigir um pouco dela, e a sua fragilidade, ela está a um passo de se perder, de me colocar em perdição na minha vida aqui até que Ele venha. Então eu coloquei alguns pilares que me fazem acreditar que não. Que a salvação não é essa casquinha de ovo. Esse pelo fácil de você se livrar dele com facilidade, como um algodãozinho. Ou como, sabe, um vapor que vem um sol, né? Como é que chama aquilo de manhã que tem?
neblina. Deus falou que o amor de Israel é como uma neblina que facilmente acaba. Será que a salvação também é como uma neblina que quando eu necessitar por causa das minhas fraquezas, ela também vai se evaporar de mim quando eu realmente necessitar, quando eu estiver frágil? Então eu coloquei aqui alguns pilares na Bíblia que eu não coloquei ainda aí para você, que tem a ver com regeneração. É um ponto dessa manhã. Nas próximas vezes, o meu nome está escrito no livro da vida. Eu tenho o selo do Espírito Santo como salvação em mim. A cruz de Cristo, o que tem a ver com a minha salvação, baseado na graça de Deus. Nessa parte introdutória, eu queria ler com você. Não sei se é possível colocar textos aí. 3 textos. Jonas, capítulo 2, versículo 9. Jonas 2, versículo 9, diz assim. Vamos ver se a gente vê. Jonas 2, versículo 9, que diz que a salvação pertence a Deus. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifícios. O que votei pagarei ao Senhor. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Ou seja, salvação é algo inerente a Deus, não inerente a outro ser qualquer. Salvar é um departamento de Deus. Salmos 3, versículo 8. Salmos 3, versículo 8. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Do Senhor é a salvação. E por último, Isaías 43, 11. Isaías 43, 11. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Bom, isso aqui poderia ser um ponto também, eu falar com os irmãos a respeito de que salvar é uma ação de Deus. Eu preciso saber se Deus dá conta de me salvar. Um pecador como eu. Eu preciso saber se Deus vai fazer tentativas para me salvar, ou se a salvação dele é concreta, uma vez realizada, se fará. Eu preciso saber se aquilo que Deus está fazendo em mim, ele vai conseguir me levar até a terra prometida, ou se eu vou ter que caminhar com as minhas próprias pernas. Se a salvação é uma relação de parceria entre eu e Deus, ou se Deus é o Salvador. E é claro que nós cremos que a salvação pertence ao Senhor. Como Ele vai fazer isso? Como Deus vai me salvar de uma vez por todas? Esqueci de colocar aqui, como para lembrete dos irmãos, um tema também, que é a respeito do pecado, a apostasia. O perigo da apostasia. Então hoje, regeneração. O que Deus vai fazer de maneira que seja tão poderoso, que me fará vencer, ou que poderá vencer o mal que entrou em mim, os feitos de Adão. A primeira coisa que eu posso perceber na Bíblia, que me dá garantias de que essa obra de Deus ela é perfeita, poderosa, plena, tem a ver com essa conversa de Jesus com Nicodemos. Regeneração. Jesus diz para Nicodemos, você não pode entrar e você não pode ver o reino de Deus, a não ser que você nasça de novo. Regeneração. O que Jesus está dizendo, o que a Bíblia vai dizer a respeito desse assunto, não é algo de somenos. Regeneração, um novo nascimento, não é uma experiência frágil, pequena, menor. A regeneração é poderosa, é algo extremamente milagroso. É um milagre que acontece na vida de alguém, advinda de Deus. E nessa conversa com o Nicodemos, até o versículo 16, nós temos um problema de eternidade, de vida eterna.
Nós temos um problema de morte eterna. Nós temos um problema do fato de eu ter uma natureza pecadora. Por isso, eu coloquei aí para você que a humanidade tem um problema grave para resolver enquanto está vivo. Enquanto nós estamos vivos, pode passar o próximo aí. Enquanto nós estamos vivos como pecadores, nós temos um problema para ser resolvido que tem a ver com nossa vida eterna. Enquanto você está vivo agora, eu estou vivo agora, a minha condição de eternidade precisa ser resolvida. Como é que eu vou vencer a questão da morte eterna? E Jesus vai dizer para esse moço que a humanidade precisa resolver a sua questão, porque o que é nascido da carne é carne. Adão gera filhos espiritualmente mortos. Adão gera filhos semelhantes a si mesmos. E eu preciso ser filho de Deus. Como é que eu posso, então, lidar com essa questão da minha morte eterna? E aí nós temos um homem chamado Nicodemos, que ele, de certa forma, é um desafio para a nossa maneira de observar um salvo. Nicodemos, vamos ler o texto aí. Se você não precisa ler o texto, mas diz assim ao começo do texto: havia um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Capítulo 3, versículo 1 de João. Havia um homem entre os fariseus. Fariseu, principais dos judeus. Em outra versão, uma das autoridades de Israel, uma das autoridades dos judeus. Autoridades não como governador, mas uma autoridade espiritual. Nicodemos pertencia a uma religião, a uma faceta do judaísmo, uma das mais observadora da lei. Os intérpretes da lei estavam muito mais voltados para o farisaísmo. Os fariseus, eles tinham uma influência muito grande na espiritualidade do povo de Israel da sua época. Eles eram, nos nossos dias, nós podemos dizer que um fariseu é um teólogo o mais bem preparado no seu entendimento quanto às Escrituras. Ele é um intérprete da lei. Se a gente observar o próximo versículo, Jesus chama ele de mestre em Israel. O que é um mestre? Um mestre é alguém que aprendeu a tal ponto de dominar aquela técnica, a ponto de poder ensinar outro a ser ou a praticar. Ele não só entende as Escrituras, mas ele consegue explicar para você as Escrituras. E ele sabe de muitas coisas. Veja só, um fariseu, ele era tão perfeito na sua expressão religiosa. Ele orava cerca de 3 vezes por dia. 3 vezes por dia um fariseu orava. Ele jejuava 2 vezes por semana. Israel, a lei de Moisés, instruía o povo a jejuar pelo menos uma vez no ano. Mas os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. De acordo com Jesus, os fariseus davam o dízimo até da cebola, da unguento. Tão radicais na observância da lei. Eles coavam um mosquitinho, disse Jesus. Eles eram extremamente zelosos das Escrituras. Como também os fariseus, e esse provavelmente poderia ser um deles, tinham uma vida moral correta. A Bíblia diz que do lado de fora deles, de acordo com Mateus capítulo 23, a vida deles do lado de fora eram perfeitas. O ensinamento deles, Jesus diz, façam tudo o que os fariseus disserem, mas não imite as suas práticas. Eles tinham uma expressão religiosa extremamente aprovada, de maneira que se você visse
um fariseu vivendo, você jamais imaginaria ter ali um ímpio, alguém destinado para o inferno. E Jesus disse no mesmo texto de Mateus capítulo 23, que os fariseus, depois de fazer um prosélito, um convertido à religião judaica, esse convertido era 2 vezes mais condenado ao inferno do que eles. Veja, eram os homens que oravam, jejuavam, estavam frequentemente nas sinagogas, um homem religioso, um mestre da lei. Nos nossos dias, ele seria um pastor, famoso, um bispo, um teólogo renomado, conhecido talvez, um apóstolo aí, do que os irmãos chamam de apóstolos nos nossos dias de hoje. Na nossa igreja local poderia ser o Renato, poderia ser o bispo Josué, poderia ser o bispo Antônio, um homem com a sua moral elevada, com seu conhecimento e o respeito da sociedade e do povo em relação a ele. Assim era o Nicodemos. Para nós, o Nicodemos não é um homem admirável, mas para a sua época, esse homem era um homem espiritualmente admirado. No entanto, quando Jesus vai falar sobre regeneração, novo nascimento, ele escolhe falar com uma espécie de gente assim. Uma cultura espiritual assim. Jesus não está impressionado com a espiritualidade nem a religiosidade de Nicodemos, a ponto de dizer para Nicodemos assim: é necessário você nascer de novo. Nicodemos, ele não é uma palavra subjetiva, como se ele estivesse falando com a multidão: olha, para entrar no reino de Deus, vocês aí têm que nascer de novo, como eu estou falando aqui para os irmãos, para irmãos que eu julgo que já nasceram de novo. Mas Jesus está falando especificamente para um homem como esse, irmãos. Um homem extremamente religioso. Porque ele precisa lidar com essa vida de Nicodemos. Nós podemos, então, perceber que ter a religião certa não pode mudar a minha realidade espiritual, a minha natureza. Estar numa religião certa, ser pastor, pregador, ministro, dar aula para as crianças, ser bispo, apóstolo, apostila, sei lá o que for, que liderança for. Isso não é sinônimo. Saber muito da Bíblia, saber muito de Jesus, ele sabia muito de Jesus, tu és mestre. Ele falou assim: você só pode ter vindo de Deus porque ninguém faz o que tu faz se Deus não for contigo. Então ele tinha conhecimento muito bom a respeito de Jesus. Tinha um conhecimento vasto das Escrituras. Provavelmente poderia ser um bom pregador, um bom líder espiritual, entre aspas. Ter a religião certa, ter um padrão moral elevado, não faz da gente alguém salvo. Você não é salvo porque você frequenta a Nova Vida há 30 anos, 20 anos, 25 anos, está aqui desde quando a igreja foi aberta. Nós não somos aprovados por Deus porque a gente não faz pecados escabrosos, assim, não mata, não rouba, não adultera, não mente. Nós não somos salvos porque nós temos uma religião, porque você é boazinha, bonzinho, eu sou bonzinho. Isso não é sinônimo de que alguém tenha nascido de novo. O nosso problema não é de ordem moral. O nosso problema não é de ordem religiosa. É impossível o Nicodemos entrar no reino de Deus por ter uma religião certa. Nós julgamos que a fé cristã evangélica é a religião certa. E você pode aderir ao Evangelho. Você pode aderir a ser evangélico. Você pode aderir a uma religião. Eu posso aderir a uma religião. Eu posso aderir a um partido político e depois não gostar mais desse partido político e aderir a um outro. Eu posso aderir a ideologias. Eu posso me aderir a qualquer denominação. Eu posso aderir. Mas ser filho de Deus não é uma questão que eu decida.
Ser um nascido de novo não é uma coisa que eu consiga. Ser um salvo não é uma obra que eu consigo chegar lá com muito esforço, com muita oração, com muito jejum, fazendo muita coisa boa. Nicodemos para nós serve como esse álibi de Deus para nos convencer que a nossa necessidade é mais profunda do que apenas ter religiões certas, que o nosso problema se resolve com algo muito mais, infinitamente mais poderoso do que ter uma vida correta, politicamente correta no que tange a ter uma vida moral exemplar. Nós não resolvemos nossa questão espiritual de salvação sendo mais praticante da religião, lendo mais a Bíblia, orando mais, jejuando mais, vindo mais ao templo, deixando determinados pecados e mais e mais. Isso não salva você e não salva ninguém. Eu não sei se eu coloquei aqui algo a esse respeito. Eu acho que eu coloquei um pouquinho mais para frente, vamos ver. Uma das questões de você ser um bom religioso, olha aqui para mim. Uma questão de você ser um bom religioso é que você começa a ser juiz. Você pensa que a vida é isso que estava acontecendo em Israel. Os fariseus estavam dominando o povo de tal maneira que Jesus disse assim: vocês atam fardos pesados demais nos ombros das pessoas. E quando eu envio profetas para falar com vocês, vocês matam e apedrejam. De maneira que a religião certa começou a dominar e as pessoas nos tornam dominantes dos outros. E não só nos tornamos dominantes dos outros, alguém que é muito religioso, porque ele acredita que porque ele consegue orar 3 vezes por dia, jejuar 2 vezes por semana e ser tão fiel no dízimo a ponto de até dar hortelã o seu dízimo, e de saber fazer orações e mais orações, ele acredita que quem não tem aquela medida dele é um crente menor, é um crente carnal, é um crente fraco. Por isso ele passa pelo que passa. Ele não lê a Bíblia de maneira suficiente. Todas essas realidades, elas são necessárias no lugar certo. Orar muito, ler muito a Bíblia, todas essas realidades são realidades necessárias nos lugares certos, mas não para a salvação e para manter alguém a salvo. Parece que quando a gente pratica corretamente a religião, Deus fica devendo para nós. Quantas vezes na minha vida, irmãos, eu já ouvi pessoas dizendo: mas irmão, eu não entendo o que está acontecendo, eu tenho servido a Deus honestamente, fielmente, por que Deus deixou acontecer isso comigo? Eu sou fiel nos meus dízimos, por que eu estou passando por essa crise financeira? Eu pedi tanto a Deus, por que Ele não fez? Eu falei tanto com o Senhor, por que Ele permitiu isso acontecer comigo? A gente acredita que se a gente fizer a religião certa, as coisas certas da nossa fé, Deus fica em dívida com a gente. Deus fica devendo para nós. Por isso, a pergunta sempre é assim: o que eu posso fazer para herdar o reino de Deus? Essa é a pergunta das pessoas, muitas vezes, para Jesus. O que eu tenho que fazer? Porque quando eu faço aquilo que é o critério crivo, eu me coloco numa posição de jactância. Efésios capítulo 2, versículo 10, diz assim: não vem por obras, para que ninguém se glorie. Nicodemos é alguém que tinha um título, ele é um dos principais de Israel, ele é um mestre em Israel, ele é um fariseu.
Mas o nosso problema não é ser mais religioso. Queria que nós lêssemos Jeremias 13, 23. É esse versículo que eu queria ler aquela hora. Jeremias 3, 13, 23. Pode, por acaso, o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Será que se ele esforçar muito, se ele se dedicar muito, se ele for lá na mata e descobrir que existe uma maneira de trocar a sua pele de leopardo, o etíope, né? Será que esse animal, não sei se é um animal, acho que é um animal, o etíope. Será que ele consegue mudar a sua pele? E será que o leopardo ele consegue mudar as suas manchas? Se ele se esforçar muito, se ele pintar? Será que nós podemos mudar a nossa condição espiritual diante de Deus quanto à salvação por obediência, estritamente pela obediência somente? Ora, a lei diz que não. Irmãos, a lei que você coloca para você mesmo e não a lei de Deus, a gente não dá conta de cumprir. Quantas vezes a gente coloca assim, agora eu vou orar tantos dias, todos os dias. Agora eu vou ler tantos capítulos da Bíblia. Ah, esse mês eu quero fazer tal coisa, e você não consegue. Nós quebramos as nossas próprias leis. Nós não damos conta de ser fiéis nem com as... Eu nunca mais vou dizer essa palavra para o meu marido, nunca mais vou agir assim com a minha esposa. Eu não vou mais ter esse comportamento. Senhor, é a última vez. E você não consegue cumprir nem as suas promessas feitas para você mesmo, com você mesmo. Nós não damos conta de salvar-nos e nós não damos conta de nos manter em salvação. O nosso problema, irmãos, é ontológico. Vamos dizer essa palavra? Ontológico? Ontológico. O nosso problema não tem a ver com moralismo. O nosso problema não tem a ver com mais religião. O nosso problema, pode passar aí, ele é ontológico. Jesus não chega para Nicodemos e fala, sabe qual é o seu problema de salvação, Nicodemos? É que você está orando errado. Não, não é esse problema de Nicodemos. É que você está jejuando errado. É que você está frequentando, você está com as motivações erradas. Jesus não tenta reparar. Jesus não tenta reparar a espiritualidade, aproveitar alguma coisa de Nicodemos. Se você olhar aqui, o Nicodemos é muito bem apresentado no texto. E Jesus não tenta aproveitar coisas boas de Nicodemos. Alguma coisa boa da moralidade de Nicodemos. Jesus coloca tudo no chão. Ele derruba tudo. Ele diz, seu problema não é religioso e nem moral. O seu problema tem a ver com o ser. Tem a ver com a sua natureza. Tem a ver com o seu interior. E você não pode mudar a cor dessa sua pele. E você não pode mudar as manchas do seu interior. Você não pode mudar o fato de que você é carne. É isso que você é. E para entrar no reino de Deus, só é possível para os filhos de Deus. E ser um filho de Deus, ter a natureza de Deus e não a natureza de Adão, é impossível para você praticando muito religião. O que tem que acontecer com você é uma metamorfose. É um milagre. O que tem que acontecer com você é que tem que mudar a sua natureza. Você tem que ser uma outra pessoa. E você tem que ser uma outra pessoa. E para ser uma outra pessoa só é possível se você nascer outra vez, se você nascer de novo. A conversa aqui tem a ver com Gênesis. Regeneração é regenerar, tem a ver com gerar outra vez. É uma outra pessoa, é uma outra vida, é uma outra mente, é um outro olhar, é uma outra percepção que ser religioso não vai dar. Eu conheço ateus que conhecem a Bíblia mais do que eu. Eu conheço assim, de ler, de ouvir. Eu conheço ateu que já falou de Deus numa magnitude, numa capacidade intelectual,
teológica tão bela que eu não vi em nenhum teólogo falando, mas ele é ateu. O fato de destrinchar a Bíblia para lá e para cá, de dentro para fora, não faz da gente uma nova natureza. O que faz da gente poder ver e entrar no reino de Deus é se acontecer algo em mim que não está em mim, que não vem de mim, não vem de ninguém, não vem de outra coisa, de outro lugar, que seja a não ser o Espírito Santo. Não foi o que Maria perguntou para o anjo? O que vai nascer de você é um filho de Deus. Ela disse, como que se dará isso? Ele diz, descerá sobre ti o Espírito Santo. Regeneração é um ato soberano de Deus no nosso interior. É um ato soberano de Deus no nosso coração. Porque o nosso problema é ontológico. É com o ser. Não é se você ora muito, irmão. Não é se você é bispo, ou bispa, ou pastor, ou pastora, ou apóstolo. Se a gente é teólogo ou não. Se a gente frequenta muito ou não. É se você nasceu de novo. Foi isso que Paulo falou. Não é se você circuncida ou não circuncida. Não é a circuncisão ou a incircuncisão, e sim o ser uma nova criatura. Paulo, eu estou circuncidando, eu estou aprovado diante de Deus? Ah, eu não sou do legalismo, eu estou aprovado diante de Deus? Paulo diz, não é se você é legalista ou você não é legalista, é se você tem uma nova natureza. É se você tem uma nova criação. Qual é a certeza de que eu estou salvo? É se eu nasci de novo. Um nascido de novo não vai para o inferno. Um nascido de novo não vive em rebelião contra Deus. Esta obra do Espírito Santo de Deus, chamado regeneração, é uma obra do Espírito Santo. Não é da denominação. Eu posso pregar para você, para um pecador, o dia inteiro, irmãos. Pegar ele, ler todos os versículos da Bíblia para ele. Não faz dele um regenerado. Ele aderir à religião evangélica, ele batizar aqui nas águas, não faz dele um regenerado. Ele parar de pecar, não faz dele um regenerado. Só é possível ser alguém que nasça de novo, se o Espírito Santo, milagrosamente, fazer uma obra nele. E essa obra nele é vista na Bíblia como o criar de Deus, como a criação de Deus de todas as coisas. Se você prestar atenção em João capítulo 1, ele está associando, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E se você pegar esse versículo e olhar lá em Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. E Paulo diz, aquele que das trevas trouxe luz, esse mesmo resplandeceu em nossos corações pelo evangelho de Cristo. 1 Coríntios 4:4 diz assim que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça. Veja, luz em todos os ambientes desses versículos, a luminosidade, a luz, a vida. O que pode acontecer no coração humano para que ele não seja condenado, para que a vida dele seja uma vida de salvação perene, ele não perde. É se ele nasceu de novo ou não nasceu de novo. Então não fique preocupado. O irmão vai para o inferno ou não vai para o inferno? Irmão, não sabemos. O que sabemos é que quem vai para o céu é quem nasceu de novo. Ah, ele é muito religioso, ele vai para o céu? Não sabemos. Só sabemos quem vai para o céu é quem nasceu de novo. Não sabemos se esse irmão bom pregador vai para o céu ou não vai. Se essa irmã pregadora, se essa mãe correta, se ela vai para o céu ou se não vai para o céu. Se aquela mãe menos religiosa, ela vai para o inferno ou para o céu. Não sabemos. Só sabemos que quem vai para o céu são aqueles que receberam em si a obra do Espírito Santo. Sem a obra do Espírito Santo, nos regenerando, não há salvação. Mais uma vez. Sem a obra do Espírito Santo, nos regenerando, a
cruz de Jesus é insuficiente. Parece que é uma heresia. Porque a obra da Trindade, ela é orgânica e elas estão entrelaçadas, uma depende da outra. O que Deus está fazendo para me salvar inclui a cruz de Jesus, mas inclui esse trabalho do Espírito Santo. Para que eu, olhando para o ato da cruz, eu consiga discernir, eu consiga compreender e gerar em mim salvação. É o Espírito que convence o homem do pecado e não dos pecados. É desse pecado, é desse status de mortandade que ele está, dessa vida que ele está. Então, sem a obra do Espírito Santo nos regenerando, não há salvação. Mas eu queria dizer isso para você. Um homem regenerado pelo Espírito Santo, não há condição dele se perder. Uma pessoa que de fato foi regenerada, não há como ele se perder. Eu queria ler por último, para terminar aqui, alguns versículos com você. Essa nova vida nos coloca como inimigos do pecado. Inimigos do pecado. Queria que ler esses textos com você. Eu coloquei aqui alguns aqui para você. Tito 3,5. Toda vez que eu vou fazer um esboço, eu lembro da Corália. Toda vez. Toda vez que eu vou fazer um esboço, gente, eu tenho que pôr os versículos. A Corália coloca todos os versículos, fica tão bom. Agora estou aprendendo, Corália. Eu coloquei aqui para você, porque a gente ganha tempo também e a palavra de Deus fica exposta. Olha só, irmãos, que tremendo. Tito 3,5. Não por obras de justiça praticadas por nós. O que vocês acham que são essas obras de justiça praticadas por nós? Será que Paulo está falando o quê quando ele está falando sobre obras de justiça praticadas por nós? Engloba tudo, irmãos. Vida moral, vida espiritual, vida religiosa. Qualquer coisa que você faça para obter o que ele vai dizer aqui é inútil. Olha aqui para mim, sabe por que eu estou dizendo isso? Para corrigir um mal em nosso olhar. No meu olhar. De olhar para um irmãozinho que não é assim tão robusto, que está passando por fraquezas e por um período, espiritualmente falando, de debilidade. Eu conheço uma pessoa, tio da Michele, chama Valdir. Valdir ficou um tempo fora da igreja. Mas quando você ia conversar com o Valdir sobre Jesus, era muito diferente. Ele chorava. Ele falava com um respeito e um temor tão grande. Mas se você visse o Valdir na situação que ele se encontrava, você diria, se você não voltar para a igreja, você vai para o inferno. Mas eu já vi muitos irmãos dentro da comunidade que não tinham aquele temor. Mas pastor, não é antagônico? É antagônico. Mas nós vamos ler aqui, ó. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou. Não está escrito assim, ele está nos salvando. Ele nos salvará. Ele está dizendo, ele nos salvou. Como? Mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Eu preciso crer nisso. Que alguém que foi alvo dessa ação do Espírito Santo, nunca mais essa pessoa será a mesma. Mesmo nos seus dias de declínio. Hoje esse irmão está bem, está até pastoreando uma comunidade. Eu preciso acreditar que essa salvação misericordiosa de Deus é em mim. Me regenerou. É Ele que faz essa obra regeneradora em mim pelo Espírito Santo. Próximo texto. Portanto, se alguém está em Cristo, alguém que está em Cristo não vai para o inferno. E alguém que está em Cristo é uma nova criatura. E alguém que é uma nova criatura está em Cristo. Não se perde. É uma nova criação, é um outro tipo de gente, é outro tipo de coisa. Ele vê. É impossível ele não ser. É como... Você já viu um mudo?
Assim, eu já tive com mudos. O mudo tem uma vida dentro dele porque ele é humano, ele fala. Todo ser humano deveria falar. Todo ser humano deveria andar, todo ser humano deveria pensar, todo ser humano deveria ouvir, ver, cheirar. São coisas que nós temos uma vida, a nossa vida biológica nos condiciona a ser como nós somos. E toda vez que a gente tenta ser o que nós não somos, a gente olha e fala, tem um problema. E quando você olha para uma pessoa que não consegue falar, a gente diz, tem um problema, tem uma doença, tem um problema. Ele não deixou de ser humano, mas ele está com um problema na fala. E se você prestar atenção no mudo, ele tenta falar, emite som da sua garganta. Ele tenta falar, porque a natureza dele é humana e o humano fala. Ora, alguém que nasceu de Deus, Jesus falou aqui para Nicodemos, o que nasce do Espírito é Espírito. É um com Deus. É impossível alguém que nasceu de novo não ter dentro dele alguma coisa, mesmo que ele não esteja falando, ele quer falar. Ele quer andar, porque é da natureza dele ser santo, querer a santidade, querer amar a Deus. Ah, fulano não ama a Deus, então ele não nasceu de novo. Ah, fulano é muito malvado, então pode ser que ele não tenha... Pode ser que ele tenha um problema não de religião, mais religião na vida dele, mas sim de novo nascimento. Ele era mau lá antes e chegou aqui na igreja ainda é mau, perverso, fala mal dos outros, é caluniador e não percebe isso. Por mais que você fala, ele se dá razão. Ele dá razão para suas fraquezas. Ele explica as suas fraquezas. Ele explica seus pecados. Ele não assume a sua fraqueza. Mas o cara que nasceu de novo é diferente. É um milagre. Lembra o que Jesus falou através do profeta? Ninguém precisará mais ensinar. João diz que nós temos a unção que vem dos santos e nós não precisamos que alguém nos ensine. Porque a unção que está em nós nos ensina a respeito de todas as coisas. É próprio de quem nasceu de novo ter o testemunho do Espírito nele. Ele é guiado pelo Espírito. O Espírito fala com ele. E se ele não escuta o Espírito, e se o Espírito não guia ele? Irmão, pode ser que ele não tenha sido nascido de novo. Não tem jeito de você explicar para o cego como é enxergar. Ele tem que enxergar. Porque quando ele enxergar, ele vai dizer, uau, então é assim. Por mais que você desenhe, a percepção dele vai ser muito pequena. Deus está dizendo para Nicodemos, Nicodemos, por mais que você conheça a lei, você ainda não consegue discernir a beleza que é por trás de tudo isso. Você só vai poder ver se você entrar no reino de Deus. E para você entrar no reino de Deus, não é por mecanismo humano entrar no ventre da mãe e nascer de novo. Não é ser mais religioso. Era uma obra do Espírito Santo. Quero ler mais texto para você, para a gente ir concluindo. Pode passar. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Viu que está associado regeneração com misericórdia? Ele nos regenerou. Não é nos regenerar. Nos regenerou para uma esperança, o quê, irmãos? Viva. Olha, eu não preciso ter medo de perder a minha salvação. Se eu sou um regenerado, se você é regenerado, você não tem que ter medo de perder a salvação. Não perderá. Porque um regenerado não vai para o inferno. Por meio da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. Pode passar. Darei a vocês. É Ele que vai dar. É Ele que vai fazer. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Simples assim. O regenerado é assim. Se não é assim, ele não é regenerado. O regenerado tem um outro coração. Aquele coração antigo foi tirado e Deus deu um novo coração. Não é que ele é mais religioso agora do que o outro.
ele vê diferente, ele percebe diferente. Não é assim que Paulo diz que o homem espiritual discerne bem todas as coisas e ele mesmo não é discernido por ninguém? Que o homem natural não aceita as coisas do espírito porque elas se discernem, para ele é loucura e elas se discernem espiritualmente? Tem a ver com se você nasceu ou se não nasceu de novo. Para terminar, coloquei aqui esses textos, pode passar aí, que são a nossa atitude em relação ao pecado pelo fato da gente ter nascido de novo. Vou só ler. Todo aquele que é nascido de Deus não vive praticando o pecado. Isso para mim é muito simples. Aquele que é nascido de Deus não consegue. Ele não consegue ficar lá no pecado. Por quê? Porque a semente de Deus permanece nele. Permanece nele, permanece nele, permanece nele. Ele não pode viver pecando. Uma hora aquilo não vai dar conta, ele não vai dar conta de continuar pecando. Porque tem uma semente que permanece nele e não pode continuar. Ele pode abrir, ele pode começar, mas ele não pode continuar. Isso aqui é tudo 1 João. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Porque Deus é amor, né? No próximo texto. Todo aquele que ama é nascido de Deus. Como que eu posso saber que alguém é nascido de Deus? Se ele é alguém dominado pelo amor. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Associando as coisas do nascimento, do novo nascimento. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Poderá vencer? Não, vence. Todo que é nascido de Deus vence. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque ter fé é aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E quem tem fé só pode ter fé porque nasceu de Deus. E só nasceu de Deus porque tem fé, essa simbiose. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, o guarda e o maligno não lhe toca. Simples assim. A nossa relação com o pecado é uma relação de briga. A gente luta o tempo todo contra ele. Não para ser salvo, mas porque é salvo. Quem é salvo não gosta de pecar. Quem é salvo não gosta de ficar magoado com os outros. Quem é salvo quer perdoar. Quem é salvo quer ser santo. Quem é nascido de Deus quer amar a Deus mais e mais. E mesmo quando a gente não está bem, como eu estava falando com o Lucas, nessas nossas viagens aí para casa, quando eu levo ele nos lugares. Eu falei, filho, Davi adulterou, mas Davi não era um adúltero. O único adultério. Ele não era um sem vergonha. Mas olha lá o capítulo 38, o número 38 de Salmos, como é que ele ficou por causa do pecado dele. Veja como está a alma esbagaçada de Davi. Veja como Davi não dorme. Davi está magro. Davi está triste. Davi está mal. Davi se condena. Davi clama. Davi chora. Quem nasceu de novo é assim. Pergunte para uma pessoa que não está bem com a igreja. O que ele sente a respeito de Jesus? O que ele fala de si mesmo? O que ele pensa da cruz? O que ele pensa do Espírito Santo? Então, irmãos, o novo nascimento não é algo que nós controlamos. Essa regeneração é a condição que um filho de Deus tem para viver sem medo aqui nessa terra. Para viver sem medo não é uma casquinha de ovo que no meu tropeço ali, perdi. Agora eu tenho que ser regenerado de novo. A gente nasce no corpo uma só vez, biologicamente, e também espiritualmente é uma só vez. É só um ato de regeneração. Não tem 30, 50 por dia. É um só. Uma vez que você for regenerado, regenerado você está. Mas tem um capítulo 4 e o capítulo 5 de Efésios que eu vou deixar para o dia que eu vou falar sobre apostasia. Mas hoje, pastor, eu posso ter certeza da minha salvação? Meu querido, se você nasceu de novo, pode.
Como que eu sei que eu nasci de novo? Você ama a Deus e odeia o pecado. Você ama o seu irmão. O fruto do Espírito Santo flui da sua vida. Você detesta o mal. Você quer se apegar ao bem. Ah, eu tenho que fazer o quê para ser salvo? Confiar que isso é suficiente. Crer que isso é suficiente. Como um bebezinho que nasce, mas agora vai crescendo, como nós aprendemos aqui na nossa série sobre santificação. Que nasceu de novo e agora vai crescendo na fé, amadurecendo, se tornando maduro. Mas tanto a criancinha como o adulto, ambos são regenerados. O crente carnal é diferente da criança que acabou de converter o novo convertido. O crente carnal de 1 Coríntios, 2 Coríntios, não me lembro bem agora, é um crente que deveria ser maduro, mas está agindo como se fosse um ímpio. Mas Paulo chama de crente. Paulo chama de santo. Difícil. Mas essa obra é de Deus. É do Espírito de Deus. E que você e eu possamos caminhar na nossa vida sem medo. A salvação não é uma casquinha de ovo que ela quebra. Ela é mais poderosa do que a ação de Adão. Vamos ficar de pé, irmãos. Coloque a mão no seu coração. Será que você nasceu de novo? Essa humildade que Nicodemos deveria ter. De perguntar, Senhor, eu nasci de novo? Como que é isso? Jesus diz, o vento sopra onde quer. Ele pode soprar aqui e ali. Não há quem possa resistir o vento. Ele sopra onde quer. Ouves a sua voz. Mas você não sabe de onde vem. Nicodemos, você conhece muito da lei. Mas esse mistério do Espírito Santo você não conhece. Não sabes. Tu não sabes. Nicodemos, você é conhecedor, mas tu não sabes. És mestre em Israel e não sabes dizer essas coisas. Se eu disse de coisas terrenas, não soube discernir, o que então seria se eu te falasse das coisas espirituais e eternas? Tu não sabes. É coisa do Espírito Santo. É obra do Espírito Santo. Em você e em mim, meus irmãos, nessa manhã. Ah, que esse vento fortaleça-nos. Que essa vida de Deus em nós possa ser tão poderosa, indestrutível, inabalável, certeza inabalável. Minha salvação, eu posso ter certeza, porque essa salvação, ela é inabalável. Eu posso confiar. Por isso que a gente canta confiança em Jesus. Eu tenho confiança nessa graça. Seja sobre nós, Senhor, a tua bênção. Fortalece a tua igreja, que ela não viva com temor, com medo, mas confiantes de que o Espírito que age nelas é poderoso para confirmar até aquele dia. Seja sobre nós a tua bênção nessa manhã, em nome de Jesus.